Amém? Amém. Aleluia. Diz assim, 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Eu sei que vocês já têm ouvido muitas palavras nessas quintas-feiras que se passaram, falando sobre a cruz. E interessante que quando o pastor me chamou, já desde semana passada, eu estou com aquele versículo, aquela passagem que fala, que Jesus fala: quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga-me. E daí quando o pastor falou para eu trazer uma palavra hoje, eu nem lembrava que estava nessa campanha sobre a cruz. E daí minha mãe que me lembrou. E aí eu li e falei, olha, encaixando tudo certinho, né? Então a primeira pergunta que eu queria perguntar para vocês é: qual tem sido a mensagem da cruz para vocês nesses dias? Quando se fala de cruz, o que vocês têm em mente quando se fala de cruz nesses dias, né? Muitos de nós interpretamos a mensagem da cruz, o carregar a sua cruz, como um peso, como um fardo, né? Eu já ouvi muitas vezes assim, esse jargão: fulano de tal é a cruz que você tem que carregar. Uma esposa que não tem um marido cristão, não tem um marido na igreja, muitas vezes as pessoas falam: ele é a sua cruz. E eu quero te dizer nessa noite, amados, que a cruz, ela não é de maneira nenhuma um fardo que você tem que carregar. Quando Jesus, ele diz lá ali em 1 Coríntios, deixa eu ver onde está aqui, 1 Coríntios 2,14, perdão. Ali em Mateus 16, 24, ele diz: negue-se a si mesmo, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Quando ele diz isso, não é porque ele quer que você carregue um fardo para poder seguir Jesus. Não precisamos carregar fardos para seguir a Jesus. A cruz, ela tem um significado para nós de morte. Não de morte de sofrimento, mas de morte física, né? Morte de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos que deixar, toda a nossa consciência, tudo aquilo que nos separa de Deus. Isso é a cruz que nós devemos carregar. A cruz que nós devemos carregar é a morte que nós devemos carregar, né? Então, carregar a nossa cruz é morrer para o mundo, morrer para as nossas vontades e desejos, morrer para nós mesmos. Se nós encaramos a mensagem da cruz como um fardo, como eu disse no início, eu não sei como vocês pensam que é carregar a sua cruz, mas eu quero que nessa noite você entenda isso no Espírito, amém? Para entendermos a verdadeira mensagem da cruz, nós devemos estar em Espírito, porque como diz aqui no versículo 18, aqui que a gente acabou de ler, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, olha, aqui mesmo já diz, a mensagem da cruz é poder de Deus, ela não é fardo, ela não é um peso que você tem que carregar, mas nós devemos carregar a nossa cruz sim, que é a nossa morte, a morte do nosso eu, a morte de tudo aquilo que nós pensamos que é o certo. Muitas vezes quando nós estamos na rua e acontece algo e a gente quer retrucar, esse é o negue-se a si mesmo, não retrucar. E também não falar por dentro: fulano, olha o que fulano fez, não estou acreditando. Não, amados, é abençoar aquela pessoa. Isso é o negue-se a si mesmo. É algo difícil, não é fácil, porque nós somos homem, né? Nós somos carne e osso. E negar a nós mesmos é nos matar mesmo, dia após dia. Nós temos nos 3 evangelhos, ele fala a mesma coisa, mas lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, se você puder abrir, ele fala de uma forma diferente. Jesus fala, Lucas interpretou de uma forma diferente o que ele falou, né? 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, diariamente, todos os dias, nós devemos tomar a nossa cruz para poder seguir a Jesus. E eu quero te dizer, se você não tem tomado a sua cruz, se você não tem negado a você mesmo todos os dias,
você está perdendo seu tempo de estar aqui. Você está perdendo seu tempo de levantar as suas mãos, de querer adorar, de querer falar de Jesus. Porque se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não tomarmos a nossa cruz, não tem como a gente acompanhar. Olha aqui diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, este a salvará. E como nós lemos anteriormente, a mensagem da cruz é loucura mesmo. Talvez você esteja aqui ouvindo isso e falando, nossa, mas como que pode, né? Ficar falando tanto de morte, que coisa terrível. Amados, se nós não estivermos em espírito, nós não vamos entender essa palavra. Não vamos entender essa palavra de maneira nenhuma. Nós temos que estar com o nosso espírito fortalecido. Se você hoje está ouvindo isso, falar sobre a cruz, e você talvez esteja pensando que é dura essa palavra, que é algo que você não pode alcançar, eu quero te dizer que você precisa fortalecer o seu espírito. Porque quando nós somos carne, nós achamos essa palavra loucura, que é o que diz ali em 1 Coríntios 17, né, 17 e 18. Mas quando nós estamos no Espírito, nós não achamos que ela é loucura. Ó, em 1 Coríntios 2,14, eu vou abrir aqui, se vocês não quiserem abrir, não precisa, porque eu vou falar bastante, acho que até bastante passagens bíblicas, né? 2,14. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Hoje em dia nós vemos, eu lembro quando eu era mais nova, quando eu era criança, né, desde pequena eu sou criada no Evangelho, desde que eu nasci. E eu lembro nitidamente, assim, quando eu tinha meus 5, 6 anos, assim, na igreja que a gente congregava, e era um mover maravilhoso, assim, quase que todos os cultos pela busca do Espírito Santo. E as crianças queriam ser batizadas no Espírito Santo, os adultos. E eu lembro também que a gente ia nos acampamentos, as pessoas caíam no poder do Espírito Santo. Era algo assim sobrenatural que acontecia mesmo. Era como se o céu descesse na terra. E hoje em dia nós não vemos mais isso nas igrejas, né? No âmbito geral, a gente não vê mais isso nas igrejas. Prega-se pouco sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não consegue discernir a palavra de Deus. É Ele que nos dá o discernimento. É Ele que nos dá o discernimento de tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus, amados, tudo isso que a gente lê aqui é loucura mesmo. Tudo isso que a gente lê aqui parece balela. Quando fala que Jesus vai voltar, quando fala que tudo que vai acontecer, quando você lê lá em Apocalipse, parece que é um filme de terror, mas que não vai acontecer. Mas é o Espírito Santo que traz essa revelação para nós. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Eu ouvi esses dias falando que há igrejas, aqui em Mogi mesmo, uma igreja aqui em Mogi que esses dias, na hora do louvor, começou a cantar a música do Djavan. Sabe? Isso é falta do Espírito Santo de Deus, amados. Como que pode, na hora do louvor, você misturar um louvor com uma música secular? Eu sou totalmente contra isso. Músicas que são oferecidas lá naquele rio lá da Índia, lá, ele oferece a deuses aquelas músicas, ele já falou isso, sabe? O Djavan e vários outros cantores, sabe? Que fazem as músicas oferecendo a outras pessoas. E como que pode um ministério de louvor entoar junto com os louvores a Deus, querer entoar músicas que não é para Deus? E também eu vi na internet um outro grupo de outro país, também a mesma coisa, abrir um culto com uma música de outra banda que secular. Então nós vemos aos poucos como que o mundo tem se filtrado na igreja. Por quê? Porque muitos não estão reconhecendo a mensagem da cruz, que é o negue-se a si mesmo. Muitos não têm se negado, muitos têm preferido as multidões, têm preferido os templos cheios, muitas pessoas sentadas nos bancos, do que preferido pessoas com qualidade, do que preferido pessoas entregues ao Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que Deus ele está levantando uma igreja que é uma igreja diferente, a noiva de Cristo, amém? Que nós possamos ser esse diferencial, que nós possamos ser esse agente mesmo transformador. Esse final de semana nós estivemos lá em Tupã, lá com o pessoal de outra igreja, e teve um período que uma pessoa estava conversando comigo sobre outras pessoas da igreja, e falando, porque quando eu ouço
é alguma coisa que não me agrada, eu saio, eu não compartilho. E naquele momento, assim, se fosse alguns meses atrás, eu ia pensar, tá certo mesmo, né? Não tem que ficar lá, tem que sair. Mas aí naquele momento me deu algo assim no meu espírito, eu falei assim, você está errada. Sabe por quê? Porque você não se posiciona. É muito fácil você estar numa rodinha e as pessoas estarem falando as coisas, tudo que você pensa que é ao contrário, você simplesmente sair. Aonde você transformou? Aonde você foi agente transformador? Isso é o negar-se a nós mesmos, sabe? Quando nós estamos ali naquela rodinha, a gente fala, não é por aí não, ó, minha opinião é essa, porque na Bíblia está escrito isso, e é nisso que eu creio. Isso é ser um agente transformador, isso é você negar você mesmo, isso é você querer carregar a cruz de Cristo. Em João, Jesus estava falando lá com os discípulos, e ele falando que eles deveriam negar, que quem não comer da carne dele, quem não beber do sangue dele, não era digno dele, e os discípulos não estavam entendendo nada daquilo, e falaram para ele assim, mas Jesus, tudo isso que você está falando para mim é muito duro, tudo isso é muito difícil que você está falando. E ele falou assim, se você não quiser me seguir, pode ficar. E disse que naquele momento muitos ficaram. Mas aí Pedro veio, se levantou e falou, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então quando nós sabemos o Deus a quem nós temos crido, quando nós sabemos o Deus a quem nós temos seguido, amados, nada disso é difícil. Nada disso é difícil. Não é difícil negar nós mesmos. Não é difícil ser diferente. Não é difícil a gente querer poder ser perseguido e ficar feliz por isso, né? Porque na palavra Deus fala, Jesus fala conosco, né? Para nós nos alegrarmos quando nós somos perseguidos. E eu quero te dizer, se tiver tudo bem com você, se você não estiver passando nenhuma tribulação, nada de perseguição, amados, alguma coisa está errada. Começa a ligar o radar, porque alguma coisa está errada. Agora, se você está sendo afligido mesmo, tribulado, sabe? Se você está sofrendo alguma perseguição, aí você pode saber que você está no caminho certo mesmo. Que você tem incomodado o inferno. Porque o inimigo, ele não joga pedra em árvore que não dá fruto. Ele não joga. Ele não vai perder tempo com nenhum coitado que estiver lá jogado no canto, que não está fazendo diferença, que tanto faz como tanto fez. Não, ele vai querer ir lá tribular quem é que está dando fruto. Ele vai querer tribular aquele que pode ser alguma coisa, que ele tem visto, sabe? Então que nós possamos ser conhecidos mesmo, sabe? No céu, na terra e no inferno mesmo. Igual quando alguns discípulos foram expulsar lá, eles falaram assim, em nome de Jesus que Paulo prega. E daí o demônio falou assim, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e você? Quem você é? Então, amados, quando nós estivermos em momentos como este, que nós possamos ser conhecidos, amém? Que nós possamos ser mesmo pessoas conhecidas mesmo por Deus, conhecidas por outras pessoas, mas não para nos vangloriar, mas para dar toda a glória a Deus, amém? Que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Aleluia. E ali, como eu já falei, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tem essa passagem do negue-se a si mesmo. Se você quiser anotar, não vou abrir todos, né? Tem Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23, né? Por que será que tem os três, né? Porque é algo que nós devemos mesmo carregar a nossa cruz. Se nós quisermos ir após Cristo, se nós quisermos cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós, nós temos que carregar a nossa cruz e negar a nós mesmos, amém? Em outra versão, eu li essa parte do negue-se a si mesmo, tá assim, esqueça seus próprios interesses. Esqueça seus próprios interesses, né? Ou seja, morra mesmo, né? Morra para o mundo, morra para tudo aquilo que você acha que é muito importante, sabe? Talvez você ache que é muito importante hoje você morar com a sua família, talvez você ache que é muito importante hoje você estar com seus pais, mas talvez Deus chegue amanhã e fale para você, eu quero que você seja missionário lá na África, chegar na sua casa e estar no aconchego, talvez seja isso o seu maior prazer. E se amanhã Deus te pedir isso e falar para você, eu quero que você vá pregar minha palavra lá do outro lado do mundo, e não vai ter nenhum aconchego para você, você vai ter que dormir num abrigo ou algo parecido. É bonita a palavra quando nós lemos, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? É bonito quando a gente lê, mas e quando vem para a prática, amados? Mas como eu falei no início, não pode ser um peso isso para você.
Porque nós devemos amar a Cristo por tudo que Ele é. E quando Ele nos chamar, nós devemos falar: eis-me aqui, Senhor, porque eu te amo, porque eu sei que eu confio em Ti. Eu sei que por onde eu andar, o Senhor vai estar comigo. Eu sei que se eu deitar minha cama lá no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Se eu pôr a minha cama nas alturas, ali o Senhor estará comigo. Mas como nós vamos ter essa revelação, queridos? Só através do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Não adianta uma igreja sem o Espírito Santo de Deus. Não adianta. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos dá discernimento da palavra de Deus. Sabe, talvez você leia um versículo um dia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele vem de uma forma para você naquele dia. E dali 2 meses você vai e lê de novo. E Ele vem de outra forma para você. Quem que faz isso, meus queridos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz isso. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. E para nós podermos levar a nossa cruz, nós temos que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não tivermos fé, o que é fé? É a confiança de quem Ele é, confiança de que Ele pode todas as coisas, confiança de que Ele nos guarda, confiança de que Ele sabe o melhor para mim e para a sua vida. Sabe, muitas vezes nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós queremos ver, vamos falar assim, nós queremos ter nosso planejamento do ano inteiro. Então eu estou trabalhando nesse emprego, eu vou trabalhar certinho, porque daí eu vou ficar empregado até o final do ano. E daí no final do ano eu tenho 13º, e eu vou ter férias daqui a 1 ano. Amados, nós temos que confiar em Deus, não confiar no nosso braço. Sabe, Deus, Ele sabe o que é o melhor para nós. Muitas vezes nós nos apegamos em coisas tão pequenas. E Deus, Ele quer nos levar tão além de tudo aquilo que nós pensamos. E nós nos apegamos em coisas pequenas. Nós preferimos ficar agarrados ali nas pequenas coisas, porque é onde a nossa vista alcança. Mas Deus, Ele quer nos levar além. Amém? Que nós possamos nessa noite mesmo entender a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que é negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos para poder ir após Jesus. Andar com Ele, sabe? Caminhar junto com Ele em fé. Amém? Aleluia. Amados, e o significado da cruz, para mim e para você, ela vai depender de como eu e você queremos encará-la. Depende de mim e de você. Se você quer encará-la com fé, se você quer encará-la com confiança, ou se você quer encará-la como um fardo. Como nós lemos no início, a cruz, ela é o poder de Deus. Através dela nós recebemos poder, nós recebemos autoridades, nós nos aproximamos de Jesus. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. Como eu falei no início, se você não quiser tomar essa cruz, negar a si mesmo, você está perdendo tempo, querido. Você está sendo religioso, porque não existe evangelho sem cruz. Vamos ler ali em Gálatas capítulo 5. Meu Deus. Gálatas no capítulo 5, no versículo 24. Diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Que nós possamos mesmo ter essa palavra dentro de nós. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que é as paixões e os desejos? Isso aqui é tudo aquilo que nos faz sentir bem, de uma maneira que possa substituir a Deus ou roubar nosso tempo com Deus. São as paixões e os desejos da carne, né? Então que nós possamos crucificar a nossa carne, amém? Porque se nós vivemos pelo Espírito, nós também devemos andar pelo Espírito, amém? Aleluia. E não é fácil morrer e negar a nossa natureza. Eu estou pregando para vocês, mas eu não sou nenhum super-herói aqui. Nossa, a Samanta que carrega a cruz. Não, coitada de mim. Não sou. Se a gente não buscar dia após dia mesmo este negar a nós mesmos, não buscar dia após dia a palavra, nos fortalecer em Cristo, sabe? Estar em comunhão, como o pastor pregou no domingo, nós temos que conhecer mais a Jesus.
Nós não conhecemos o Deus. Nós temos que nos aprofundar nele. Há algo profundo em Cristo Jesus. Teve um dia que o Quincas pregou lá no grupo, ele falava sobre o segredo. O segredo, o que é o segredo que há? O segredo que há em Cristo, a salvação. Há um segredo em Cristo, nós temos que nos aprofundar nele. É aquilo que nos liberta, é aquilo que nos tira do cativeiro, sabe? Quando nós estamos nós estamos com as nossas raízes aprofundadas em Deus, quando nós estamos aprofundados nele, mergulhamos nele, nada nos falta, queridos. Nada nos falta. Por mais que você saia, você entre lá na sua casa e tenha só um arroz com feijão para você comer, por mais que você abra a sua carteira e não tenha nenhuma moeda, nada te falta, porque quando você está mergulhado em Deus, quando você conhece a extensão do que Ele é, queridos, nada falta, nada falta, nada falta. Nada falta. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Essa palavra que o pastor pregou no domingo, até o Diego trouxe na terça no grupo, e foi uma bênção também, porque nós continuamos mastigando essa palavra, sabe? E que nós possamos entender que nunca vai ser o suficiente. Nunca ninguém vai conhecer tanto a Deus que basta. Não. Ele é imenso, sabe? Ele é infinito, o amor dele é infinito, é incondicional. Que nós possamos mesmo mergulhar nele, tudo que ele é, sabe? Porque ele é o único que pode suprir a minha e a sua necessidade. Em tudo, meus queridos. Isso eu digo porque muitas vezes eu tenho me suprido em Cristo, assim. Ele não nos deixa, ele não nos deixa em nenhum momento. Não nos deixa. Se você resolver, se você decidir negar a você mesmo, se você decidir tomar a sua cruz dia após dia, como está escrito aqui, se você decidir ser esse agente transformador, não se conformar com este mundo, mas transformar, sabe, pela renovação da sua mente. O que é a renovação da sua mente? É a leitura diária aqui da Bíblia, a meditação, é ler, é entender, é pedir para Deus, Deus, eu não estou entendendo, me dá um discernimento, sabe? Ninguém aqui estudou muito para poder saber. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos nestes dias nos aprofundar em quem Ele é, amém? Aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Como eu estava dizendo, não é fácil matar a nossa carne, negar a nossa natureza humana, mas Jesus, Ele falou, eu venci o mundo e vós também vencereis, amém? Ele venceu. Eu queria ler com vocês lá em Lucas, no capítulo 22. Aleluia, Deus. Oh Pai, que o seu Espírito possa mesmo, Senhor, oh Deus, discernir essa palavra, Pai. Deus, que caia nos nossos corações, Senhor, que nós possamos ter discernimento, Deus. Oh Pai, sem o teu Espírito Santo nós somos nada, Senhor. Aleluia, Jesus. Lucas 22, no capítulo 40. Amém? Todos encontraram? Diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Aqui foi quando Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, né? Antes da crucificação, antes dele ser preso. E eu achei muito interessante essa palavra, porque ele, como nós, né? Antes dele carregar a cruz dele, ele também sofreu, queridos. Foi difícil para ele. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não usou esse poder de ser Deus, mas antes ele se esvaziou dele mesmo, né? Para poder morrer essa morte de cruz. Então para ele também não foi fácil. Aqui diz que ele pediu, ele falou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele estava angustiado naquele momento. Imagina, ele sabia tudo que ele iria sofrer. Ele sabia que ele ia ser pendurado naquela cruz. Ele sabia que ele ia passar horas ali, sabe? E aquele momento eu imagino que foi um momento muito difícil para Jesus. Foi um momento que ele estava ali e também ele sentiu que Deus ia deixá-lo. Porque quando o pecado da humanidade caiu
Deus o deixou, porque Deus ele não tem contato com o pecado. E aí ele se sentiu sozinho. E naquele momento ele pediu: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Mas aí ele falou assim: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele se entregou ali para o Pai, amém? Que nós possamos mesmo nos entregar a Deus. Que nós possamos nos entregar todos os dias. Talvez nós queremos fazer a nossa vontade, talvez nós queiramos fazer o nosso querer, o nosso desejo, mas que nós possamos entregar a nossa vida a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. E aqui diz que ele, no versículo 44, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. De tanta angústia que ele estava, ali, o suor dele era como gotas de sangue. Uma vez eu ouvi uma pregação, eu li, que diz que, por que ele suava gotas de sangue? Porque diz que quando o ser humano ele chega num ápice tão grande de angústia, de agonia, os vasos capilares começam a se romper. E aí, por isso ele suou gotas de sangue, né? Porque daí começou a escorrer sangue dos vasos capilares dele. Então, você consegue imaginar a angústia que ele estava sentindo naquele momento? Mas ele se entregou. E aí eu li também, eu pesquisei e eu vi ali, diz que ele estava orando em grande agonia, né? E agonia no grego entende-se como luta contra a morte. Ou seja, ele já estava sentindo que ele ia morrer. E aí essa grande agonia veio e ele suou gotas de sangue. Mas ele falou no final: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, amados? Lá em João 16:33 ele fala que ele venceu e que nós também venceremos. Amados, não tem como viver um evangelho genuíno sem cruz. Se você não tem morrido dia após dia e nem tem escolhido carregar sua cruz, nós estamos perdendo tempo. Nós possamos escolher carregar a nossa cruz, amém? Porque aquele que nos chamou é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem para nós, todos os propósitos, todas as promessas. Que nós possamos negar a nós mesmos, sabe? Negar a nós mesmos é fechar a nossa boca, é não murmurar, é não criticar, sabe? Não falar mal do nosso irmão. Se for para falar, igual eu falei no início, se for para você estar numa roda, que as pessoas estejam falando coisas que você sabe que é errado, se for para você falar para transformar, sim. Na luz da Bíblia, sim. Mas se for para você falar para gerar morte, para gerar contenda, amados, não fale. Guarda para você. Sabe, uma palavra pode matar, uma palavra pode destruir. A língua é o órgão menor que a gente tem, mas é o órgão mais fatal que a gente tem, que pode matar, que pode destruir, que pode separar, que pode fazer tantas coisas. Que nós possamos mesmo negar a nós mesmos, dia após dia, amém? A cruz, ela deve ser a peça central do tratamento de Deus na sua vida e na minha vida. Se não houver cruz, não há evangelho. Se não houver cruz, não tem morte. Se não tem morte, não tem ressurreição. Jesus ele teve que passar pela cruz para poder ressuscitar. Na Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele teve que passar pelaquela morte terrível de cruz. Se você quer, amados, ter uma vida de ressurreição com Cristo, se você quer reinar com Cristo, você deve carregar a sua cruz mesmo, negar a você mesmo. Nós não somos melhores que Jesus. Isso, quando eu estava preparando essa palavra, veio muito forte no meu coração. Talvez você pense: mas isso é para ele que era Deus. Ele era Deus, ele conseguiu. Eu não consigo. Amados, ele era Deus e ele conseguiu. Ele se rebaixou. Não é porque ele era Deus e ele conseguiu, não. Ele era Deus e ele conseguiu. Ele se rebaixou, ele se esvaziou. Morte de cruz é isso, se esvaziar. É difícil a gente deixar as nossas vontades. É difícil a gente se esvaziar de nós mesmos, de tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente recebeu na nossa criação. Não sei como foi a criação de cada um de vocês, mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer que nós pareçamos com Ele. Ele não quer que você tenha características do seu pai e da sua mãe. Ele quer que você tenha características dEle. Amém? A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos, que nós aceitamos a Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Nós nascemos de novo. A nossa natureza não é mais humana. A nossa natureza agora é dos céus, é do reino. Então, amados, tudo aquilo que vem para te denigrir, toda aquela carga que vem da família, que vem dos seus antepassados, deixa para trás.
sabe? Queira se parecer com Jesus, queira se parecer com Cristo. É Ele que é o nosso Pai. Amém? E para finalizar, eu queria ler com vocês Filipenses 3,18. É a última passagem. Filipenses 3,18. Vamos ler a partir do 17. Amém? Todos encontraram? Diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu destino é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terríveis. Que nós não sejamos estes, amém? Que nós possamos viver a nossa vida genuína em Cristo Jesus. Que nós não sejamos mesmo essas pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo são aqueles que não conseguem negar a eles mesmos, que falam que querem, da forma que querem, sem saber se vai magoar, sem saber se vai ferir, que agem da forma que querem, sem saber se está produzindo frutos do Espírito Santo de Deus, sem saber se vai magoar as pessoas. Que nós possamos ser diferentes, queridos. Que nós não sejamos esses inimigos da cruz de Cristo. Olha que peso essa palavra. Existem pessoas hoje, mesmo dentro das igrejas, que são inimigos da cruz de Cristo, porque não entendem essa palavra que nós lemos no início. Não entendem que a cruz ela é poder de Deus, ela não é um fardo. Não entendem que a cruz é algo que Deus nos deu para que nós possamos nos aproximar dele. Que nós possamos entender nessa noite, amém? Que essa palavra caia no teu espírito mesmo. Que você não queira seguir atalhos, meus queridos. Que você não queira seguir caminhos tortuosos. Eu vou por ali, vou dar um jeitinho aqui, porque ali é mais fácil. Se eu for desse jeito que Deus está querendo, é difícil, eu não vou conseguir. Queridos, é Ele que te fortalece. É Ele que segura pela tua mão e te diz: vem, filho, vem que eu te ajudo. Amém? Que você possa se levantar. Eu não sei a situação que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado lá na sua casa, ou na sua empresa, ou no seu meio de trabalho, mas eu quero te dizer, queridos, se você decidir carregar a sua cruz, negar a você mesmo e vir após Jesus, Ele vai honrar a tua decisão. Ele vai honrar a tua decisão, assim como Deus honrou a Jesus naquela cruz. No fim diz que Deus Ele o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome, nos céus e na terra, e a este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que você possa mesmo se levantar na fé, amém, querido? Que você possa se levantar em fé. Talvez você fale: mas eu sou fraco para isso, eu ainda não consigo, não tenho essa força. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te fortalece, amém? Que nós possamos passar pela cruz mesmo, não seguir atalhos, que nós possamos carregar a nossa cruz, porque a nossa recompensa é lá no alto, amém? Levante-se, vamos orar. Eu quero orar por vocês, Jesus. Amém? Aleluia. Porque o Evangelho, ele só pode ser vivido no Espírito e através da fé. Então, se você quer viver o Evangelho genuíno, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, sabe? E tenha fé e queira o Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Feche os teus olhos, coloca as mãos no teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que sonda e conhece todos os nossos corações, Deus. Oh Pai, eu não sei, Senhor, eu não sei de nada, Pai. O Senhor é aquele que fala conosco em todo tempo, Jesus. Oh Deus, eu venho te pedir nesta noite, Pai, que o Senhor venha fortalecer os meus irmãos, Senhor. Oh Pai, venha nos fortalecer nesta noite, Jesus. Pai, que nós saibamos mesmo carregar a nossa cruz, Deus. Oh Pai, negar a nós mesmos, Senhor.
eu vou passar.